forma, gente. Mas ele abandonou a forma que ele tinha. Por último, o padrão gera que as pessoas não tenham em vista apenas o seu, mas também o dos outros. Não é deixar de cuidar das suas coisas, mas é priorizar o dos outros junto com o seu. Se importar, entendeu? Isso gera um padrão de comportamento. Isso é uma medida de homens espirituais crescendo. Eu não sei se vocês estão comigo. Nós falamos que nós queremos ser um. Para ser um, nós vamos ter que ter a mente de um homem só. Que homem é esse? Cristo. Paulo fala que quem tem a mente de Cristo é homens espirituais. E nós nunca vamos ser homens espirituais com programas religiosos. Nós só vamos ser homens espirituais com vida de verdade. Olho no olho. Com exortação, com consolo, com amor, com misericórdia. Porque aí o ambiente que nós produzimos é um ambiente totalmente seguro. É um ambiente que constrói, não que destrói. Práticas que constroem uma realidade. E essa realidade estabelece um padrão. Qualquer um que quiser chegar e agir de outra forma, não tem espaço. Qualquer um que quiser exaltação, não tem espaço. Porque o padrão é humilhação. Qualquer um que quiser se afirmar, não tem espaço. Porque o padrão desse lugar não é pessoas que querem um lugar, é pessoas que estão largando um lugar. Fala, não, toma, não quero lugar não. A hora que a pessoa chega com o egoísmo querendo fazer primeiro para ele, todo mundo faz para ele mesmo. Fala, caramba, o que é isso? Porque o padrão é fazer para o outro primeiro, depois para si. Você entende o que o padrão constrói? O padrão constrói homens espirituais, um ambiente espiritual, uma realidade espiritual. O padrão constrói o mesmo sentimento. Filipenses diz que nós temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe o que homens espirituais vivem? Cristo era um homem espiritual, ele é o nosso modelo. As escrituras falam que ele, tendo a natureza de Deus, não pegou a natureza para si. Fala assim, tendo, não tomou para si. Sendo cheio, se esvazia. Sendo Senhor, ele se torna servo. Sendo semelhante a Deus, sabe o que ele faz? Ele se torna semelhante a nós. Você está vendo que é tudo ao contrário? Ele era, mas não assumiu. Ele tinha, mas não usou. Ele era semelhante a Deus, mas ele se torna semelhante a nós. Sabe por quê? Se Jesus viesse com toda a sua glória na terra e majestade e o seu poder, ele não seria capaz de olhar no nosso olho e falar, eu entendo você. E ele desceu para poder servir você. E a ideia do sentimento de Cristo é essa. Sabe, em tudo que você é bom, joga fora. Deixa de ser bom. Se torna igual àquele que você precisa servir. Senão você nunca vai conseguir servir as pessoas como Cristo. Porque o sentimento de Cristo é não usar o que ele tinha, mas era se esvaziar do que ele tinha para poder servir melhor, para poder ser um suporte melhor. E as escrituras falam que ele, sendo exaltado acima dos céus, ele se humilha. Ele tinha uma posição, ele poderia usá-la, mas ele fala, não, eu prefiro me humilhar. Ele, sendo aquele que dá ordem, aquele que tem a palavra de comando, ele decide obedecer a uma palavra e fala, eu vim para fazer tudo que meu pai me mandou. Isso serve para muita gente que não, mas eu sei o que fazer, eu sou bom, eu entendo o que Deus está falando para esse tempo, estou mapeando aqui os céus, a cidade, a direção do Espírito. Ah é, você sabe? Você tem direção? Então eu vou falar uma coisa para você, faça como Cristo. Se submeta a uma direção de outra pessoa. Isso te assusta? Esse é o sentimento que havia em Cristo. Se nós quisermos ser se tornar homens espirituais, nós vamos ter que ter essas práticas, carregar esse sentimento dentro de nós. Senão não vai funcionar. Nós vamos construir mais uma torre que vai ser parada, não vai ser concretizada. Ele, sendo a própria vida, se entrega à morte. Ele era a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se entrega à morte. Sendo inocente,
ele é punido como um criminoso, que fala que ele morreu numa morte de cruz, morte de bandido, morte de alguém que tinha cometido crimes. Se nós carregarmos o sentimento que havia em Cristo, nós vamos ter que se despir de coisas que temos. Nós não vamos poder usar muitas vezes a autoridade que temos. Nós não vamos poder, mas eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Cristo, eu vou reinar com Ele, eu tenho autoridade, eu faço, aconteço. Pois é. Sabe tudo que você tem? Sabe qual vai ser o sinal da maturidade que o homem espiritual está crescendo? Quando você for capaz de largar tudo que você tem para poder se tornar uma coisa menor do que o que você é. Mesmo o teu desenvolvimento você vai ter que deixar muitas vezes. Muitas coisas que nós carregamos que são a nossa respaldo para nós até. Títulos, habilidades, enfim, N coisas. Para que nós possamos se unir, nós vamos ter que entender, eu vou precisar deixar isso. Eu vou precisar ter em mim o sentimento que houve em Cristo. Era esse o sentimento que havia na igreja de Atos. Atos 4,32 diz que um era o sentimento e todos tinham a mesma maneira de pensar. E ninguém tinha para si algo que era seu. Mas tudo que eles tinham, eles dividiam. A gente tem sido desafiado a pensar isso. Eu vim falando com o Fernando sobre isso no carro. A gente veio falando sobre como que nós vamos ganhar com o coletivo. Mas de cara a gente já sabe que vai perder. Sabe por quê? Porque a gente vive a vida com muitos enganos. O maior deles é achar que a gente tem alguma coisa. Salmos 24 fala um negócio. Quem aqui acha que é dono, quem tem carro, casa, essas coisas, ou que seja roupa, boné, qualquer coisa que você tem, você fala é meu. Salmos diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela contém. Ferrou. Você não tem mais nada, velho. Aí eu não dou dízimo, eu não oferto. Sabe por quê você não faz isso? Porque você acha que é teu. A gente estava conversando isso na base e falou: sabe por que você cuida da empresa de qualquer jeito? Você trabalha onde você trabalha de qualquer jeito? Porque você acha que é teu, é você que toma conta. Então você faz de qualquer jeito, você não vai prestar conta para ninguém mesmo. O que é teu? Ah não, é meu, pode ficar tranquilo. Não, querido, não é seu. Você está só administrando para Deus por um tempo. Vai chegar uma hora que Ele vai falar: ei, o que você fez que eu te dei? Você acha que vai ser só os dons, os talentos? Não, é tudo que Ele te deu. As pessoas, as habilidades, o dinheiro, tudo. Ele vai te pedir contas. Como que você usou isso? Qual foi a atitude que você teve? Homens espirituais que têm a mente de Cristo, pensam como Cristo, carregam esse sentimento dele, carregam em si esse sentimento. E se buscamos ser todos como um, que sejamos então todos como Cristo. Essa vai ser a única maneira de nos unirmos, porque isso rompe estruturas religiosas. Você pode falar assim: como que eu vou ser um com alguém estando numa igreja diferente? É possível. É possível ser um estando em denominações diferentes. É possível ser um estando em estados diferentes, em países diferentes. Porque quando nós chegamos aqui, nós nos sentimos unidos a essa causa. E nós não somos de Minas, nós somos de São Paulo. Mas só que nós fazemos parte. Isso não é porque eu quero, é porque nós somos filhos do mesmo Pai. Isso é inevitável. Eu não tenho como não estar comprometido com vocês mais, entendeu? Ferrou para nós. Vamos ter que perder. Mas só que o que nós estamos ganhando é que nós podemos compartilhar disso, da vida de Deus. Esse é o benefício que a gente tem de ser família, de encontrar uma casa fora de casa. Isso é muito doido. Ter família longe da família. Isso é a obra de Deus, gente. Isso não fala do ministério do Marcelo, da casa de São Valinhos, da S1. Isso fala de uma coisa muito maior. Isso fala do projeto de Deus que Ele deu a Abraão no início. Abraão, eu vou usar você, mas o meu projeto é para tocar todos os povos da terra. Não vai ficar ninguém sem ser abençoado. Eu vou usar você para abençoar todas as nações. Isso era além do ministério de Abraão, gente. Isso era além de Isaac, além de Jacó. Essa palavra que eles carregavam era maior, muito maior do que eles. E o
o que nos une é uma palavra que é muito maior do que nós. Não dá para eu pegar e falar, eu sou o detentor dessa revelação, ou o Rafa, ou quem que seja. Ninguém é dono dessa revelação, mas essa revelação é dono de nós, porque essa revelação é o projeto de Deus construindo uma família. E quanto mais você ficar brigando com isso, mais você vai bater a cara. Quanto mais divisão, intriga, discórdia, divisão você fizer, pior vai ser para você. Porque Cristo não vai largar o Pai para ir atrás do teu projeto, cara, nem do meu. Ele não vai deixar de estar unido com o Pai para fazer aquilo que a gente quer e acha legal. Ele vai continuar unindo as pessoas. E essa oração dele vai continuar gerando unidade. Vai continuar nos fazendo ser pessoas espirituais, que se importam com os outros, que oram pelos outros, que curam o outro, que cresce junto. Eu estava tendo uma conversa com o Hugo de Vespasiano, e ele falou uma coisa aqui muito importante, que marcou meu coração. Ele falou, cara, a gente não pode deixar ninguém para trás. Eu falei, caraca, que legal, porque eu já ouvi isso de Cristo. Cristo falou, todos os que o Pai me deu, nenhum eu lancei fora, nenhum eu deixei se perder. Ninguém pode ficar para trás, cara. Ninguém. Por mais que existam os filhos da perdição que vão se perder, mas ninguém vai ficar para trás por culpa sua ou minha. Ninguém pode ficar para trás. Por causa da nossa irresponsabilidade, não. Ninguém pode ser deixado. Todos têm que ir. Vamos continuar, vamos voltar em Gênesis 11. Versículo 2 agora. Eu quero extrair apenas algumas palavras. Quem pode ler o versículo 2 para a gente em voz alta? Gênesis 11, versículo 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras de fiche e em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Ótimo, até aí, querido. O versículo 2 fala 3 palavras. Quando os seres humanos saíram, eles encontraram e se estabeleceram. Quando nós estamos nesse processo de construir unidade, quando nós estamos desenvolvendo aspectos do homem espiritual, nós vamos perceber que no processo vão existir essas 3 coisas. Primeiro, nós vamos precisar sair. Em muitas versões está emigrar, que é deixar um país e estabelecer em outro. Nós vamos precisar sair do lugar onde nós estamos e ir para um outro lugar. Sabe por quê? Quando sou somente eu, hoje eu e minha esposa moramos num apartamento que tem 2 quartos. O nosso plano é quando nós tivermos 2 filhos, nós saímos desse apartamento e irmos morar numa casa, se possível uma chácara, que a gente quer muito, que tenha mais espaço, um lugar maior. Por enquanto o apartamento é mais que suficiente para nós 2, porque a gente tem um quarto para nós e um quarto vazio, que a gente recebe visitas. Quando nós tivermos um filho, ele vai suportar. Quando tiver 2, não suporta mais, porque já vai ficar pequeno. Quando tiver o terceiro, aí não tem jeito. E o quarto, meu Deus, não, brincadeira. Quero ter tanto filho assim, não. Mas Deus sabe, né? O que eu quero dizer? Enquanto nós pensamos individualmente, qualquer lugar nos comporta. Mas se nós entendermos o que a proposta de Deus está falando para nós, de sermos um ser coletivo, um só homem, nós vamos ser muitos. E agora, porque nós somos muitos, o lugar onde nós estamos já não serve. Quando eu ainda penso no meu ministério, na minha vida, na minha carreira, na minha fé, oro por mim, pelas minhas coisas, no egoísmo, eu levo tudo de qualquer jeito. Mas quando muda, e eu começo a ter responsabilidade com o Marcos, com o Norton, com o Newton, e eu começo a olhar para as pessoas,
O lugar onde eu estou já não serve, eu tenho que sair de onde eu estou. Agora eu preciso encontrar um lugar novo. Eu preciso encontrar um lugar que comporte a mim e a minha família. Fala assim: a minha casa serve para mim, mas ela não comporta todos os meus irmãos. E por causa disso, eu tenho que sair e procurar um novo lugar. Porque agora não se trata mais de mim, se trata do coletivo, do todo. Está dando para entender o desafio? E emigrar fala disso, de pessoas que são incluídas num projeto que não faz parte dela. Por que nós fazemos isso? Você pode falar: isso é loucura, ninguém vai deixar o que é seu por causa das pessoas. Pois é, Cristo fez uma oração para que as pessoas ficassem loucas nesse ponto, que elas deixassem o seu, para poder encontrar um lugar que comportasse o todo. Porque quando nós pensamos em igreja, quando nós pensamos em unidade, o coletivo é muito mais importante que o individual. O bem coletivo é mais importante que o bem pessoal. O prazer coletivo é mais importante que o prazer pessoal. E com consciência sacerdotal de homens espirituais, eu me esvazio do que eu preciso para que todos tenham o que precisam. E enquanto eu penso no outro, o outro pensa em mim. E nada falta para nós. É desse jeito que o Senhor nos pastoreia. Ou você acha que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? É Deus suprindo tudo. Não, é Deus usando o teu irmão para suprir o que te falta, você para suprir o que falta nele. É desse jeito que o Senhor é pastor de todos. Quando tudo que você tem pastoreia o outro e o outro pastoreia você. A unidade, ela nos completa. Ela tira o que é só seu, mas ela te dá o que você não tinha. Ela te coloca numa posição que você nunca iria alcançar. Deu para entender? Quando Cristo fala assim: eu quero que vocês sejam um comigo, porque eu e o Pai somos um. Ele está falando: eu vou colocar vocês na mesma posição que eu ocupo. E enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ser uma igreja sem autoridade. Porque nós não vamos ocupar esse lugar com Cristo. Porque nós estamos ocupando um lugar com o nosso egoísmo, com o nosso ego, com o nosso projeto, com o nosso ministério. Eu vou gravar um CD, eu vou fazer isso, eu vou acontecer, vamos tomar Uberlândia para Jesus, vamos pôr um peixe na entrada da cidade. Sei lá o que vai fazer. Isso, eu estou falando do peixe porque em Valinhos colocaram um peixe e colocaram assim: Jesus é o Senhor de Valinhos. Como se isso fosse resolver. Não contra o peixe é um símbolo de Deus, né? Tem todo significado. E um símbolo é bom, eu não acho ruim. Mas eu só acho ruim fazer uma simbologia que não tem essência. Se a gente colocar um símbolo que a gente está construindo de verdade dia a dia, eu vou topar, eu vou achar legal. Mas agora quando a gente coloca um marco que não tem nada a ver com a realidade, ninguém está interessado em unidade. Ninguém está interessado em levantar Cristo, está interessado em levantar seu próprio nome. Isso não é legal. Isso não produz nada. Porque é a mesma coisa de sempre. Nós não podemos mais repetir essas coisas. Nós temos que desvencilhar dessas coisas. Todos os homens que tiveram relevância tiveram que sair de um lugar. Abraão teve que sair da sua terra. Jacó teve que sair da casa do seu pai. Muitas vezes a gente quer uma palavra. Eu quero uma palavra, eu quero uma palavra, eu quero uma palavra. Na hora que a gente tem uma palavra, você complica a tua vida, sabia? Jacó queria porque queria ser abençoado, não era? Foi lá, enganou, fez o que aconteceu. O pai dele derramou a bênção sobre ele. Quando ele foi abençoado, o que ele teve que fazer? Agora você vai ter que meter o pé, filho, porque seu irmão quer te matar. Aí eu quero uma palavra, quer? Então tá bom, toma. Mas aí a hora que você recebe a palavra, comprometeu a tua vida. Não dá mais para ficar onde você está. Queremos ser um, queremos tal, beleza, então toma. Agora vocês vão precisar sair dessa postura que é só você. Todos comum, é nós, vamos. A gente faz assim porque tá junto. Mas só que agora a gente tem que se unir. E para isso a gente vai ter que se mover. Fala assim: para ser um, eu vou precisar mudar. Eu vou precisar me mover em prol do coletivo. Não fala mais de mim só. Entende, gente?
Esse movimento não fala de você. Você não está se movendo por causa de você, que você quer mudar. É por causa que todos precisam ir. Agora você tem que ir junto. Que agora te comprometeu.